Olá, a insatisfação que tem levado os brasileiros a ocupar as ruas das cidades tem provocado uma profunda reflexão aqui no Senado Federal. Afinal, qual é o significado desses movimentos populares e quais serão os seus desdobramentos? Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o senador Pedro Táxi. Senador, muito obrigada aqui pela sua presença. É uma nova forma de fazer política? Nós estamos mudando os paradigmas desse país nesse sentido? Sim, o que eu penso que esteja a ocorrer, sem a pretensão, a veleidade de ter a verdade absoluta, é que o cidadão está impaciente, ele está cansado, ele não aguenta mais promessas não cumpridas, compromissos não saudados. O cidadão não aguenta mais, por exemplo, que a corrupção graça na República Federativa do Brasil e nada ocorre. Não aguenta mais o poder legislativo que não exerce as suas atribuições na plenitude. Nós não votamos leis importantes para a sociedade como regra. Nós só ficamos debatendo medidas provisórias. Não aguenta mais um executivo que vende que está tudo azul e não está tudo azul. Por fora, uma bela viola. Por dentro, pão bolorento. A economia como um todo vai mal. A inflação está subindo. E, economicamente, o Poder Executivo Federal, ele trata de políticas eleitoreiras, através de aumento do crédito, isenção de alguns produtos, e não trata da industrialização, não trata de investimentos como infraestrutura, os projetos não saem do papel. A Copa do Mundo, nós decidimos, o Brasil decidiu a Copa do Mundo aqui, os gastos com a Copa do Mundo, 28 bilhões de reais. O cidadão está cansado. E hoje, os partidos políticos, os sindicatos, as associações, não representam mais o que se denominava de entidades intermediárias, que se colocavam, se postavam entre o cidadão e o Estado. Não se postam mais os partidos políticos. Cada cidadão é um partido político. Cada cidadão é um partido político, é uma associação, em razão do fenômeno das redes sociais, da comunicação de massa, da internet. Senador, se motivado por essas manifestações populares, o Congresso resolver fazer novamente uma tentativa com relação à reforma política, o senhor acha que candidaturas avulsas passariam a ser tema? Eu vejo que mais do que esta reforma política, nós teríamos que fazer uma reflexão sobre a necessidade de uma reforma política através de uma constituinte exclusiva, quem sabe, em que os parlamentares, os constituintes, só para a reforma política, que delas participassem, estes parlamentares deveriam ficar uma quarentena, um período, um lapso temporal, sem exercerem cargos eletivos. Assim teria um distanciamento. Sim, porque nós precisamos entender que o sistema político do Brasil ele está viciado. Eleições com financiamento de campanha dessa maneira, não existe almoço de graça. As pessoas que doam, elas vão querer alguma coisa depois como regra. Isso precisa ser mudado. Senador, o senhor é um defensor do fim do voto secreto aqui nessa casa. Sim. O senhor acha que esse tipo de comportamento popular vai possibilitar que uma proposta como a sua agora se consolide? Sim. Eu já apresentei proposta de emenda no sentido de acabar com o voto secreto aqui no Congresso Nacional. Por que isso? Porque o voto secreto, sigiloso, deve ser do cidadão. Ele tem que ter a liberdade de votar, a independência, por isso o voto tem que ser secreto. Agora, nós aqui, que somos representantes do cidadão, nós não podemos esconder do cidadão o representado de que maneira nós estamos votando. Este é um tema. A PEC 37, impedir o Ministério Público de investigar. A PEC 33, fazer com que as decisões do Poder Judiciário, do Supremo, sejam subordinadas ao Legislativo. Infelizmente, alguns aqui no Congresso estão a pensar que o cidadão ele não assiste ao momento que nós estamos vivendo. Que o cidadão ele está em outro mundo. E estas manifestações demonstram, comprovam que o cidadão não está no outro mundo. Nós, da classe política, alguns, estão em outro mundo. Senador, o senhor é relator da reforma do Código Penal. E esse é um tema que começa a aparecer em cartazes, nas manifestações populares. O senhor acredita que o trabalho que está sendo feito nessa subcomissão para tratar do assunto, lá na Comissão de Constituição e Justiça,
vai atender aos anseios desses manifestantes? Eu entendo que o projeto precisa, sim, ainda de aprimoramento, e nós vamos buscar isso ouvindo o cidadão. Nós temos audiências públicas já realizadas, realizaremos outras audiências públicas para que o cidadão possa se manifestar. Agora, uma coisa é certa, né? O cidadão ele quer participar, e a Constituição determina que a nossa democracia tem que ser dialógica. Não é mais a democracia do século XX, do início, do século XIX, em que só nós fazíamos. Hoje, o cidadão quer fazer também. É uma democracia participativa, sim, né? Quando se fala em dialógica, é de diálogo, é de participação do cidadão nas atividades, na organização do Estado. É cedo ainda para prever as consequências desse movimento, o senhor acha? Eu não tenho essa pretensão de definir o que vai acontecer, mas nós precisamos ter a humildade, a classe política, de fazer o reconhecimento de que é um atestado, estas manifestações, de que nós não estamos exercendo a nossa atribuição como determina a Constituição. Muitas pessoas, muitos senadores atestam que esse movimento pegou todo mundo de surpresa. Mas, de alguma forma, eles foram se organizando nas redes sociais. O que isso quer dizer, na verdade, é que os senadores não participam dessa conversa? Ele não acessa ainda esse cidadão? Eu acesso às redes sociais. Mas, como eu disse hoje, ninguém mais quer ser teleguiado, né? O cidadão, ele tem conhecimento, ele conhece o que está ocorrendo. Por isso que eu disse que cada cidadão é um partido político, é uma associação, é uma representação. Os senadores, os deputados, os políticos devem se antenar, se linkar ao que está acontecendo. Nós temos que afastar aqueles que são radicais, aqueles que querem a violência, que querem acabar ou depredar o patrimônio público, querem ofender a integridade física, querem difamar pessoas, caluniar pessoas. Estes devem ser afastados, porque nós temos que entender que movimentos como este têm todo tipo de gente. Tem aqueles que querem só badernar. Estes devem ser afastados, mas o direito fundamental do cidadão deve ser exercido. Obrigada, senador, pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, também agradeço a atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman, e se você quiser entrar em contato conosco, ligue 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.